Você já se sentiu manipulado? Muitas vezes. Sério? Muitas vezes. Gente, tô chocado, não sabia. Manipulada por pessoas, inclusive, que têm esse poder sobre nós, né? Você não espera. Eu vivi num sistema tão legalista, mas tão legalista, com uma roupagem de santidade, que quando a minha ficha caiu, foi preciso anos de terapia. Eu fiquei fora da igreja, eu sofri, eu chorei, eu desenvolvi depressão, crises de pânico. Talvez você passe por isso, talvez você esteja passando por isso. Cristianismo ou controle religioso? Você vive uma fé viva, vibrante e livre, ou você está algemado pela religião, vive dentro de uma gaiola, olhando passarinhos voando livremente, falando: ah, por que você está fazendo isso se eu estou preso? Prazer, eu sou mentor Gustavo Lemos e nós estamos aqui nesse canal Deus e Igrejados, e eu estou aqui com o meu amigo maravilhoso e incrível Jonathan Menezes. O John, que é um cara super inteligente, que é a cabeça pensante deste canal. Ele é teólogo, ele é doutor em história, pastor há décadas. Ele é um cara assim genial e vocês sabem disso. Então hoje nós vamos continuar o nosso vídeo. Para nós introduzirmos, eu vou ler o texto, um versículo de Gálatas, meus amores. E o John vai dizer, resumidamente, o que esse versículo significa. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas, no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Olha isso que Paulo falou. Vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? John, por que Paulo tá brabão com esse povo aqui? Tá brabão, em primeiro lugar, porque ele fez um belíssimo trabalho como pastor dessa comunidade na apresentação do Evangelho, na apresentação da Boa Nova, de que esse Cristo é a vida, é a salvação, é o caminho de liberdade, é o caminho de libertação, e não é um caminho de libertação da humanidade, é da sua humanidade, mas para a gente se tornar mais gente, para a gente experimentar com mais plenitude a nossa humanidade. E no meio desse povo se infiltraram alguns falsos irmãos, é essa expressão que ele utiliza, né? Também chamados de judaizantes, porque judaizantes estavam tentando inserir costumes, regras do judaísmo dentro dessa fé incipiente que está começando ali, isso que foi chamado muito mais de um caminho, né? Não podemos pensar nessa igreja como a gente pensa a igreja hoje, é um movimento, são pessoas que se reuniam em casas, estavam intimamente preocupadas em seguir o caminho de Jesus no meio de um contexto difícil, de perseguição muito plural, né, como esse das igrejas da Galácia, mas é basicamente isso. Vocês estão deixando de se orientar pela cruz de Cristo, cujo princípio é: agora a gente é livre, está consumado. Não tem que fazer nada mais para ser aceito, para ser amado, para ser salvo. Agora a gente desfruta dessa salvação e, como consequência dessa graça, claro, a gente queremos ser seres humanos melhores, pessoas melhores, mas não é porque fazemos uma série de coisas. Eu acho que é o grande lance aí, né, da carta de Paulo aos Gálatas, mas porque já fomos amados, já fomos aceitos e agora somos livres. A gente não tem nada mais nos impedindo de ser. Agora a gente pode ser de verdade. Que bacana. John, a gente quer deixar claro aqui, o John é pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho. Esse cenário lindo que vocês estão vendo fica aqui, mas esse canal não é um canal que tem o objetivo de proselitismo, de querer convencer você a vir para a nossa igreja, até porque, sejamos muito sinceros, a gente acredita na liberdade que o Evangelho proporciona, não é? Esse canal é focado para pessoas que entendem que a essência do Evangelho é uma das essências, né? Uma parte da essência, é a liberdade. E, claro, pessoal, que a gente também está falando com pessoas que já saíram do sistema. O nome do canal é Deus e Igrejados, como um trocadilho dessa expressão desigrejados. Se você que assiste esse canal teve dificuldade de permanecer dentro de um sistema, muito possivelmente esse assunto entrou em voga.
John, você é um pastor que viaja as igrejas do Brasil todo, prega bastante. Pela sua percepção, você consegue enxergar que a maioria das igrejas e das pessoas vive Jesus e o Evangelho ou um sistema religioso de regras? Eu creio que um sistema religioso de regras, via de regra, ainda que elas possam ter sido tocadas pelo Evangelho de Jesus. E não é só porque as pessoas querem seguir regras, é porque muitas vezes elas são encorajadas, incitadas, orientadas a seguir regras mais do que viver a liberdade proposta no Evangelho. E você ensinar ou você pregar isso é algo sempre delicado, porque se você ensinar autonomia e liberdade às pessoas, que é o caminho que a gente encontra tanto nos evangelhos como nas cartas, como essa de Paulo aos Gálatas, implica que você está dando possibilidade da pessoa tomar decisões que podem ser, inclusive, decisões não muito populares ou até mesmo contrárias àquilo que você pensa como sendo o correto. Ela pode, inclusive, errar, ela pode, inclusive, cair. E aí? Você vai lidar com isso? Vai lidar com o contraditório? Vai lidar com a pessoa que falha? A pessoa falha? Porque ser pessoa implica em cometer falhas, cometer erros. Então, percebe como a ideia de você simplesmente seguir aplicando uma série de regras e de orientações que são feitas é muito mais fácil, inclusive, de você controlar. Total. John entrou na próxima pergunta e eu não mostrei o roteiro, porque eu gosto assim. Gente, o John é super inteligente. Se vocês percebem o nível, a profundidade das respostas. Ele estava até brincando aqui nos bastidores, vou falar. Fala, John, não aprofunda tanto, a gente tem uma série de vídeos, porque gente, é muito conteúdo, realmente um assunto denso. Mas o nosso objetivo é conversar, né, John, com as pessoas, porque a gente sabe que é a realidade que você, que está aí nos assistindo, vive. Mas o John acabou de falar uma coisa que é muito importante. É mais fácil controlar as pessoas se você estipular as regras. Então a próxima pergunta, eu tô aqui com a pranchetinha, tem gente que não saiu da igreja, saiu da manipulação, cansou de ser manipulado. Seja sincero, abre seu coração. Em algum momento da sua trajetória, porque você é uma pessoa que tem uma cabeça assim, muito livre, você já se sentiu manipulado? Muitas vezes. Sério? Muitas vezes. Gente, tô chocado, não sabia. Manipulado por pessoas, inclusive, que têm esse poder sobre nós, né? Você não espera. Se você reconhece no outro um manipulador, você fala, aquela pessoa é manipuladora. Você dificilmente vai falar assim, agora eu vou ficar tranquilo do lado dela. Você não vai ficar tranquilo do lado dela. Você sabe que ela é manipuladora. Você vai ficar com a anteninha ligada. O que acontece muitas vezes em contextos de transferência religiosa, né, onde você transfere seu amor, sua devoção, sua expectativa, o que quer que seja para uma figura religiosa, um líder, um pastor, um padre, quem quer que seja, um sacerdote, é que você não espera que essa pessoa vá fazer manipulações, ou que ela esteja te manipulando a fazer tais ou quais coisas. Né? Se não fazendo o que tem que fazer, que é pastorear, cuidar, orientar. Você está, de alguma maneira, de coração aberto para a interferência do outro. E aí o que acontece é que, em algum momento, você desperta. E esse momento de despertar em relação a uma manipulação pode ser depois de um longo tempo, de décadas dentro de um sistema, e aí você fala assim, uau, como foi possível isso? E a gente se culpa. Você se sente menos inteligente, menos uma série de coisas, mas o que eu quero dizer aqui, em suma, é que tem um processo aí que na psicanálise o Freud chamou de transferência, e que não acontece só no setting terapêutico de um psicanalista e seu paciente, acontece na vida, ele disse isso muito claramente, acontece na vida, é que a gente faz essa transferência sem perceber de expectativas, de ideais para essa pessoa que é o representante de Deus ali. E aí, muitas vezes, a gente segue dessa forma, né? Segue sem pensar muito e sem perceber quando a manipulação está acontecendo. Então, a culpa não é sua. Mas você não acha que é perigoso, então? Você acha que as pessoas que são líderes estão preparadas? É uma pergunta dupla. Primeiro, todo mundo que manipula porque quer manipular?
Ou tem como manipular sem, no fundo, não saber? Não saber, mas tipo, achar que tá fazendo bem, sabe? Sim. O que você acha? Eu acho que a manipulação ela pode ser consciente e inconsciente, das duas partes. Ela pode ser consciente ou inconsciente de quem está manipulando, ela pode ser consciente ou inconsciente de quem está sendo manipulado. Eventualmente a pessoa percebe, inclusive, que ela está sendo manipulada, mas é dentro de um esquema que é interessante para ela, ela tem ganhos primários, secundários. Então ela fala assim, tá bom, vamos fingir que eu acredito e vamos seguir desse jeito aqui, porque afinal de contas, esse lugar está trazendo benefício para mim, de repente é o lugar que está pagando o seu salário, se você for um líder religioso, ou um líder dentro daquela estrutura, né? Pessoal, em muitas igrejas, você tem líderes de diferentes frentes que são pagos, não é só o ministro que é pago. Então, você tem interesses envolvidos, né? E não estou falando só aquele interesse monetário. Pode haver outros interesses que não envolvem dinheiro dentro dessa economia da vida espiritual, num contexto religioso, né? Mas, John, quando a igreja envolve política, porque envolve, não envolve? Não todas, né, gente? Mas de alguma forma. Influência, existem, né, enfim, um conjunto de regras, dinheiro, até sexo, vamos ser sinceros, né? O que pode, o que não pode. Você não acha que é perigoso? Tem algum conselho que você tem para dar para pastores, líderes e para membros? Porque, assim, é difícil também. Difícil como? O membro vai ficar duvidando, sempre alerta? Tem algum sinal? O que você tem a dizer sobre isso? Eu sei que a pergunta é abrangente, mas, assim, dentro da sua experiência, porque você é pastor, como que você se policia nesse sentido? Você se policia? Eu preciso, né? O evangelho é um convite à integridade e exercer essa função é um convite à integridade. Embora ela nem sempre esteja presente ou seja exercida, para mim, essas duas afirmações são verdadeiras. O evangelho é um convite a que eu seja inteiro, e para que eu seja inteiro eu preciso me inteirar daquilo que se passa no meu interior, na minha mente. Se eu tenho uma tendência para manipulação, em algum momento eu preciso olhar no espelho e dizer, você é um manipulador. Se eu tenho alguma tendência para, por exemplo, eu tenho inclinações em relação à parte sexual, eu preciso olhar no espelho e dizer assim, olha, você tem isso, você percebe, né? Você percebe que você é sedutor, que você gosta desse jogo e que você quer isso, você tem uma tendência, porque você tem uma tendência, você pode se aproveitar da posição que você tem para abusar, para conseguir obter aquilo que você deseja, você percebe isso. Então, para mim, o lance começa na percepção. Uma vez que você decide o caminho de integridade, eu preciso me inteirar em relação a quem eu sou. Mas a integridade também implica que eu viva o máximo possível de acordo com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou proclamando. E o evangelho não combina com manipulação, não combina com exploração, não combina com abuso. A gente tem visto diversos casos aí explodindo na mídia, eu acompanho isso há muito tempo já, de pastores, não só pastor, a gente está falando pastor, tá, porque é um líder aí comum, né? Mas padres, etc., inclusive, que tem tido relação sexual, que explora das pessoas, literalmente via de fato. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que todo o sistema, quanto mais proíbe, mais isso potencializa o contrário. Em outras palavras, se você pega uma comida e tampa, aquilo fermenta e a tendência é pior. Então você acha realmente que a liberdade é mais eficaz do que o controle absurdo de não pode usar saia, mas aí vem o desejo. Não pode transar antes do casamento, olha que assunto polêmico. Mas aí acaba a pessoa só pensando naquilo o tempo todo, ou até fazendo. Os líderes falando, mulher tem que se arrumar pro marido, mas aí, enfim, não sei. Você entendeu o que eu perguntei aqui? Entendi. Você acha que existe isso? Isso é real? Sim. Potencializa? Potencializa, a proibição potencializa, e é claro, você pode dizer, se tirar a proibição, o que acontece? Né? Mesmo, a gente não precisa ficar nem no âmbito da religião. Já que a gente já citou antes o Freud aqui... Gente, ele é psicanalista. O Freud tem um texto chamado Mal-Estar na Civilização, em que ele vai dizer assim, olha, a civilização, a cultura, ela não existiria como tal, de forma organizada, com leis, etc., se não fosse você ter regras, se não fosse você ter impeditivos. Né? Porque se a gente se deixar levar pela nossa natureza, o que a gente deseja, o que dá na telha, pode dar muito ruim. Né? Então, mesmo essa conversa sobre liberdade,
ela precisa ser de acordo com aquilo que a pessoa alcançou. Como que você conversa sobre sexualidade com adultos solteiros e como você conversa sobre sexualidade com adolescentes? Não dá para dizer que é o mesmo tipo de conversa. Não é. Mesmo que você esteja partindo do mesmo princípio, o princípio da liberdade. Exato. A conversa, ela tem que ser de acordo com aquilo que as pessoas alcançaram. E como, às vezes, é um grupo grande de pessoas, é aí que o equilíbrio precisa ser, né, mais preciso, mais evidente. E me parece que esse exemplo que nós estamos usando aqui, que é o apóstolo Paulo, não apenas na carta aos Gálatas, em quase todas as cartas dele, nas 2 cartas aos Coríntios, por exemplo, na carta aos Romanos, os conflitos na comunidade em relação a isso, a regras que alguns entendem que a comunidade precisa seguir, outras entendem que o evangelho nos libertou delas, esse conflito existe desde sempre. Desde o começo. É tão difícil mesmo, não é difícil? Porque assim, o que eu mais escuto dos manipuladores, sejam eles conscientes ou inconscientes, eles têm medo da liberdade, eles morrem de medo. Porque a liberdade parece muito livre demais. Então, em outra, não parece mesmo. Do tipo assim, então quer dizer que eu posso fazer tudo? Então quer dizer que é libertinagem? Que tá tudo liberado? Não, tem que ter. Porque aí começa, Deus é santo, e aí entra na próxima pergunta. Gente, esse vídeo é introdutório, a gente vai falar muito. Eu quero, inclusive, em um vídeo, contar o meu testemunho. Por mais de 10 anos, gente, eu vivi num sistema tão legalista, mas tão legalista, com uma roupagem de santidade, que quando a minha ficha caiu, foi preciso anos de terapia. Eu fiquei fora da igreja, eu sofri, eu chorei, eu desenvolvi depressão, crises de pânico. Talvez você passe por isso, talvez você esteja passando por isso. E toda a culpa veio sobre mim. Porque eu era o pecador, o desviado, o viado, literalmente, se é que vocês me entendem. Então, assim, é muito complicado essa situação. Porque além do caráter pastoral, que cada igreja tem o pastor e as regras mais locais, mas tem um aspecto denominacional. E o nosso país está vivendo um momento de discurso, digamos assim, completamente fascista. Desculpa, mas vou falar aqui. Um discurso excludente. Assim, se você não pertence a uma regra, pertence aparentemente, porque debaixo do tapete a gente sabe que isso não é real, todo mundo sabe. Mas você precisa professar, precisa colocar no seu perfil que você é cristão, cidadão de bem, de família, que você é uma mulher bela, recatada e do lar, e que se você não for isso, então você vai para o inferno arder no mármore eternamente. Então a gente vive uma cultura do medo. Muitos assuntos. Mas vamos correr, porque a gente não quer fazer vídeos longos. Deixa eu só ver se o microfone continua ligado. Esse vídeo aqui, gente, ó, é uma conversa franca, né, John? Inclusive, já vou explicar. Siga a gente. Você gosta desse canal? Ajuda a gente a divulgar. Por favor. A gente quer que essa mensagem, não quer? Você quer? Chegue ao maior número de pessoas possível, porque a gente sabe que o que a gente está conversando aqui, talvez funcione para a maioria das pessoas. Talvez sim. Porque a maioria das pessoas que eu converso, até mesmo as que frequentam denominações, discordam de muitas coisas, mas vivem enjauladas por diversos medos. Se essa pessoa que você está falando chegou até esse momento do vídeo, provavelmente ela se enquadra realmente nesse perfil aí. Não é? Senão já ficou para trás. Concordo. Só nem terminou e já compartilhou falando assim, olha o que esses hereges estão falando aqui. Ó. Exato. Se você tá aqui é porque você não tem um pouquinho de neurônio, desculpa, gente. Mas porque quem não tem, ou não vou dizer neurônio, gente, eu não quero dizer que você não tem, mas você tem coragem de usar o que vocês têm. Porque por muito tempo eu via vídeos do Ed René, aparecia a cara do Ed René, eu desligava o vídeo. Por quê? Porque eu fui ensinado na minha ex-igreja que ele era um herege. E detalhe, eu nunca tinha ouvido sequer uma pregação inteira do cara. Sim. Então eu via, meu Deus, diversos outros. Caio Fábio. Jesus, Caio Fábio era... São 2 grandes hereges. O próprio Satanás. E aí o que acontece? Hoje são os que eu admiro. É que tem herege num bom sentido e tem herege no mau sentido. No bom sentido, o herege é um contestador em relação às escrituras. Sim. No mau sentido, o herege é aquele que está ensinando uma coisa completamente contrária, um outro evangelho. De certa maneira, é isso que a carta de Gálatas trata. Vocês estão ensinando uma outra mensagem, é um outro evangelho. Perfeito. Não me parece ser o caso desses que você citou, por mais polêmicos e controversos que eles sejam. Para a gente caminhar para o final deste vídeo, eu quero trazer a seguinte reflexão. Que
Muitas pessoas, a gente precisa pertencer, você concorda? Uhum. Eu demorei muito tempo para encontrar essa comunidade que me aceita como eu sou e que tem um pastor que grava vídeos, olha que bacana. Eu nunca imaginei de coração que eu fosse encontrar um lugar tão bacana. E não é propaganda, gente, tá? De coração. Tô falando a minha experiência, talvez para a sua seja uma outra realidade. Mas a questão é, o que parece, a grosso modo, eu visitei, tipo, em Londrina, nós moramos em Londrina, mas no mínimo 10 igrejas, no mínimo, tentando fielmente pertencer a algum lugar, porque eu precisava, sabe? Precisava ouvir uma mensagem, precisava de um grupo de pessoas. Nenhuma delas, nenhuma. Seria possível sequer eu pertencer por ser quem sou. Olha que grave isso. Então, caminhando para o final, o legalismo faz as pessoas fingirem santidade e adoecerem por dentro? Boa pergunta. Você acha que sim? Eu acho que o legalismo nos mantém numa certa superfície. Por quê? Porque basta seguir a lei, basta seguir a regra, e você pertence. Então ele surge, ele inverte aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, que aconteceria com aqueles que estivessem em contato com a boa nova que ele está anunciando. Que é o seguinte, ele falava, o que contamina o humano não vem de fora. Não adianta nada você ficar polindo demais o exterior, cuidando demais do exterior, porque contamina não vem de fora, vem de dentro. Então pode comer comida de festa junina que não é pecado? Pode tomar cerveja? Pode tomar vinho? Paulo diz, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, esse convite do tudo me é lícito, nem tudo me convém, é o que a gente ainda quer manipular e controlar isso. Mas espera aí, o que te convém somos nós que vamos dizer. Não, o texto é sobre o que te convém, você discerne à luz do Evangelho. E esse chamado não é um chamado para uma reunião, uma campanha, uma célula, é uma caminhada, uma vida de acertos e erros, de vitórias e fracassos, né? Não achando que está triunfando o tempo todo, que isso não existe. Não é nada mais ridículo do que uma fé que triunfa, disse o Soren Kierkegaard, né? Então eu endosso. João é polêmico, amores. Eu assino embaixo essa frase. Mas explica essa frase, porque o John é profundo. Jonathan Menezes. Não, porque ele fala isso, né, no temor e tremor, né, que muitas vezes a gente vive essa percepção de uma fé que está sempre triunfando de vitória em vitória, porque com Cristo a gente é sempre vitorioso. Se a pessoa está enfrentando, vamos pensar assim, você tem uma amiga cujo filho está enfrentando uma profunda depressão, e essa amiga, ela foi criada dentro de uma lógica em que ela tem que triunfar sempre, que com Cristo a gente é sempre vitorioso, como que ela vai narrar o fato de que o filho está enfrentando depressão? Via de regra é assim, olha, está passando por uma fase difícil, mas nós confiamos, no final sempre tem que ter nós confiamos, ele vai vencer. Gente, como? Né? O que implica? Quantas coisas são necessárias aí para que essa pessoa supere a sua depressão? Palavras de comando neurolinguística, essa coisa de confissão positiva, vai, afirme. Isso não vai alterar o curso e a realidade da pessoa. Mesmo que a gente acredite, mesmo que a gente tenha fé, e temos, de que em Cristo somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo, tem um caminho aí a ser percorrido. Uhum. Essa depressão que se instalou na vida orgânica e psiquicamente desse menino hipotético que a gente está trazendo aqui, não começou ontem. Não é com palavras de ordem que isso vai mudar. Não é com uma oração que isso vai mudar. Né? Então, o que não significa que a gente não possa orar, o que não significa que a gente não possa entoar cânticos juntos, o que não significa que a gente não possa viver essa espiritualidade, vamos dizer assim, mais evocando a presença do divino, a presença do Espírito Santo em nós, mas a espiritualidade também implica que essa pessoa vá fazer terapia, a espiritualidade também implica que essa pessoa tenha que tomar remédio, essa espiritualidade também implica que a família seja cuidadosa com o que vai dizer para ela, não é? Perfeito, e assim,
De novo, o John acabou de falar uma coisa que é fantástica, o quê? Não existe triunfalismo barato. O triunfalismo barato caminha junto com o legalismo. Por quê? Porque é como se fosse um plano cartesiano, né? É uma coisa, se você fizer isso, então você vai alcançar aquilo. Então, se você for... Olha que eu cresci aprendendo isso na igreja o tempo todo. Se você não transar antes do casamento, se você não fizer isso, aquilo, obedecer seu pai, tarará, vai dar tudo certo. E aí, quando você passar por um acidente, vai acontecer um livramento. Morre 3, mas... Aí a pessoa vai no culto, dá um testemunho e agradece. Nossa, queria agradecer porque Deus me deu um livramento. Quer dizer, Deus amava mais você do que os 3 que morreram. Eles tinham pecados um pouco mais graves, aí na caderneta foi a vez deles. Gente, que evangelho! Vou repetir o que o Paulo falou pra gente chegar no final aqui. Vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Eu acho que sim. Desculpa a franqueza. Eu acho que sim. A tradução mais comum desse texto, essa aqui é a Bíblia Mensagem. A atualizada, que eu acho que é a mais usada de todas, de João Ferreira de Almeida, fala, quem vos fascinou? Literalmente é um fascínio. E é exatamente isso que o legalismo faz. Ele trabalha, pelo menos eu penso, tá? Ele fascina as pessoas. Por quê? Porque ele modela comportamento. E de alguma forma, dentro do sistema, isso é real, é palpável. Porque sim, se a menina for de saia, for uma boa moça, lá vão arrumar um casamento para ela, como filho de um líder. Ela vai participar com mais facilidade do grupo de louvor. Então, por um tempo, a engrenagem vai funcionar. Só que ela está adoecendo por dentro, porque a vida real não é como é a vida que a instituição constrói. E aí, chega na frase final. Essa frase final é de um amigo do John, meu amigo. Mandamos um abraço aqui para Alfredo Oliva. Alfredo Oliva, que é professor da Universidade Estadual de Londrina e também pastor aqui da nossa igreja. Diz assim, ele disse numa mensagem, o pássaro na gaiola se incomoda em ver os outros voando livremente. Se a liberdade dos outros te incomoda, talvez seja porque você esteja preso na gaiola. Liberte-se. Muito bom. Então, quer conhecer uma pessoa, pelo menos eu tenho feito essa experiência e comigo está funcionando. Todas as vezes que algo me irrita muito profundamente, eu questiono, não o outro, mas primeiro, por que isso me irrita tão profundamente? Será que no fundo é porque eu não tenho coragem de fazer? Porque eu me sinto superior? Sei lá, vocês estão entendendo o que a gente está conversando aqui. Então assim, a pessoa que vive dentro de um sistema, ela se força o tempo todo a viver. Então quando ela conhece alguém que não vive, ela fica desesperada, ela fica iracunda, porque onde já se viu? E aí como, no fundo, ela não tem muito o que fazer, porque ela não controla o outro, ela coloca Deus na parada. Deus vai te condenar, Deus vai te julgar, você está em pecado. Não é assim que funciona? Oh, yes. Então, John, encerra aqui pra gente. Gente, antes do John dar as palavras finais e a bênção apostólica, eu quero de novo pedir, dedo não vai cair se você, a lei do nosso canal é isso. Uma lei. Gostou? Curte, compartilha, né, John? Siga-nos. Yes. E nós vamos fazer muitos outros, porque esse conteúdo é super extenso. Tá bom? O que pode encerrar para nós? Eu deixaria reverberando essa pergunta aí que você trouxe de novo, colocou no começo, colocou no final. Quem vos seduziu? Cada pessoa pode responder à sua maneira, né? Se seduzida está, se enfeitiçada está, né, que esse feitiço se quebre e que a boa nova volte a germinar no seu coração. Foi mais um vídeo do nosso canal, siga nos acompanhando e até o próximo.